Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live aí organizada pelo grupo de filiados e simpatizantes do Partido Novo de Atibaia. Nessa noite nós vamos ter uma presença aí muito especial de uma pessoa especializada que atua na linha de frente do combate à Covid. A enfermeira Carla Bastos, ela está com a gente aqui. Só que antes de chamá-la e de apresentá-la, eu vou chamar o nosso amigo Luciano. Boa noite, Olá, Luciano. boa Como é que noite, você Ricardo. está? Tudo bem? Tudo jóia? Beleza? Que Tranquilo, legal. bom, tudo em ordem. Bom, Luciano, você hoje vai entrevistar a nossa Pois é, convidada, né? A pois é. Carla. Você, né? Não, é ótimo. Ela é especialista, né, em infectologia, enfermeira. Ela é aqui de Atibaia, da nossa terra, atua aqui na região e ela vai ter a oportunidade de se apresentar. Vamos chamar a Carla aqui. Olá, Carla, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todos. Agradeço Boa muito noite, pela Carla. oportunidade. Como já fui colocada, eu sou enfermeira especialista em infectologia. Estou atuando na linha de frente do Covid, trabalho em um dos hospitais da região e estou aqui um pouquinho para partilhar o meu conhecimento com vocês e poder esclarecer alguns pontos e algumas dúvidas importantes sobre essa pandemia que já convive conosco, né, há mais de 4 meses. Legal, legal. Bom, eu vou deixar só vocês dois na tela, eu vou sair aqui, vou ficar assistindo, tá? Acompanhando pelo Facebook também. Precisando de alguma coisa técnica, eu estou aqui. Ok, Jóia, Tá bom? Ricardo. E já, Obrigado. e já deixo aqui o meu agradecimento a você, Carla, pelo esse tempo no sábado à noite. A gente sabe que não é fácil, né? E para o Luciano também, que aceitou aí o desafio de entrevistá-la. Tá É bom? isso aí. É isso Deixa eu aí. me apresentar também, né? Quase ninguém me conhece aqui. Nós vamos falar sobre as precauções ao retorno às aulas e eu sou o Luciano, né? Luciano Salvan. Eu moro aqui em Atibaia desde 2009 e eu sou professor, né, professor da rede privada e da rede pública aqui em Atibaia. Eu sou efetivo aqui no estado também. Né, então, por isso, talvez que a gente acabou deixando comigo essa parte aí para a gente conversar um pouquinho, né, Carla? Carla é uma grande amiga nossa, aí, trabalha e faz um bonito trabalho voluntário também, né? Além desse trabalho que ela faz aí, que é excepcional agora, ainda mais nesse momento que a gente está passando, né? A gente tem que agradecer cada vez mais a vocês. Muito obrigado também por isso. Bom, eu sou casado, né? Há 22 anos, minha esposa deve estar assistindo aí também. Temos uma linda filha, né? A minha esposa Aline, uma filha que está aí para se formar no ensino médio, a Paloma. Nós estamos, eu sou aqui, eu estou morando aqui em Atibaia, né? Como eu disse, sou partidário do Novo, eu sou filiado do Novo, tá? Então nós fazemos parte de um grupo aqui e decidimos que algumas lives seriam interessantes para a gente mostrar para a população o que está acontecendo, né, Carla? Então essas precauções aí com o retorno às aulas presenciais, nós achamos que seria bem pertinente, né, para a gente passar para a população aqui da região. E veio bem a calhar com tudo que está acontecendo, né? As notícias estão pipocando aqui ontem, hoje, o tempo todo, né? Então, bom, mas vamos começar, né? Que o pessoal está aí chegando, assistindo, aí vamos começar com as perguntas aqui, né? Eu fiz um roteirinho aqui para a gente não se perder, não sair muito fora e não perder muito tempo, né? Que senão a gente vai acabar no sábado à noite, aí, como o Ricardo falou, né? Atrapalhando a vida de muita gente em vez de ajudar. Mas vamos lá para a primeira pergunta, Carla. Vamos lá. A data prevista pelo governo do estado, né, de 8/9, 8 de setembro, para volta às aulas, você acha que é a mais adequada, assim, com a sua experiência aí na pandemia? O que acontece? Todas essas datas que eles colocam, né, são previsões baseadas no que vem acontecendo ao longo do tempo. É muito difícil a gente fazer uma previsão assertiva do que vai ser ou não possível. Inclusive, ontem já voltaram atrás com essa data, né? Eles já repensaram, né, um pouco essa data, até por conta dos acontecimentos.
Então, já se fala que talvez não seja possível retornar, né, às escolas nessa data, né, do dia 8 de setembro, mesmo com ocupação máxima de 35% apenas das unidades escolares. Por que que eles falam isso? Foi criado o Plano São Paulo, né, um plano estruturado, com base em recomendações da Organização Mundial de Saúde, que estruturou um plano mais amplo para direcionar, né, alguns estados, alguns países, e eles preconizam que o quê? Para que ocorra esse retorno às atividades escolares, todas as regiões do estado, independente de localização, de localidade, tem que ter permanecido pelo menos 28 dias na fase 3 amarela do plano de flexibilização. Ou seja, o estado como um todo tem muita divergência, né, de casos e de aumento de contágio de casos, o que é esperado, né, porque as medidas no começo sempre foram muito tomadas focadas no estado de São Paulo, propriamente dito, enquanto as demais cidades não tinham ainda o início do contágio muito efetivo, muito evidente, né? Mas desde sempre todas as medidas foram tomadas, e isso era esperado acontecer, uma vez que acontece diferente em cada local pela quantidade de população, né? Até pelo contingente de população, até pelo número de casos. Essa data provavelmente não vai acontecer, porque nós estamos em fases diferentes de contágio dentro do estado de São Paulo. Crescente agora no interior, né? O interior de São Paulo vem ainda mais com casos crescentes. Eu até fui dar uma olhada um pouquinho antes da live, e a Organização Mundial ela tem uma calculadora do Covid, chega a ser até engraçado, né? Ela é uma calculadora que foi desenvolvida justamente para auxiliar os governadores nessas medidas, né? Os governadores, os responsáveis pelas cidades e pelos estados, e você coloca alguns dados, né? Ela dá o número populacional, e o nosso pico estimado para a cidade, coloquei uns dados meio crus, né? Pela avaliação, o nosso pico é em setembro. Então, em setembro, né? Provavelmente a gente ainda estará atingindo o pico de contágio, de infecção. Então, essas previsões elas são muito pouco palpáveis e muito pouco realistas, né? Diante de uma pandemia que evolui de formas muito desconhecidas ainda, né? A gente não tem tanto conhecimento ainda o suficiente para entender como que funciona ainda todo o desenrolar e desenvolver dessa contaminação. Então, são previsões muito pouco palpáveis para a gente lidar com isso. Esse vírus, ele tem muito disso, né? Sabe-se pouco sobre o vírus. Bom, vamos dar continuidade aqui, então. Bom, quanto à data, ali você já deixou bem claro aí a posição científica, mas quando do retorno, né? Vamos supor que não seja essa data, seja um pouquinho mais para frente, mas quanto ao retorno, né? Todos podem voltar? O que a ciência, né, mostra aí para a gente? Na verdade, o que vai acontecer em relação ao retorno, quando for ter seja qual for a data, né, uma previsão de data, o retorno, eu acredito que ele vai ter que ser gradual, ele não vai poder, vamos voltar todo mundo funcionar, porque vai muito além dos alunos, né? Não são só os alunos, envolvem todas as pessoas por trás disso, então professores, auxiliares, que vão se locomover, que vão, né? Então, dependendo do ponto... Comorbidades também, né? E dependendo, na verdade, até do ponto de contágio e de pico que a gente está da doença, né? Então, é preciso estudar muito tudo isso, porque a gente tem o tão famoso grupo de risco, né? Que todo mundo já conhece, que são os idosos, população com algumas comorbidades, então obesidade, hipertensão, diabetes, e querendo ou não, isso vai contra tudo que a gente coloca como prevenção.
que é evitar aglomeração. E, inevitavelmente, quando você vai para a escola, a gente, por mais que você reduza, a capacidade é 35%, que eles estipulam, tá, mas 35% dos alunos, dos profissionais que trabalham, então, e o que mais preocupa nisso é que as pessoas, elas se transportam para isso, então eles usam de serviços públicos, de meios de transporte próprios, porém elas acabam entrando em contato com outras pessoas e isso vira uma cadeia, né? E é justamente essa cadeia que nos preocupa, porque para a gente, tecnicamente, o que a gente se preocupa muito é a questão da cadeia de transmissão, que a gente chama. Então, onde começou? Né? Então, vai voltar para a escola, está todo mundo bem. De repente, aparece uma pessoa doente. Sim. Aonde que foi, aonde que pegou. Então, assim, vai ter que ser muito gradativo, muito lentamente, e provavelmente não todas as pessoas vão conseguir voltar às suas atividades normais, justamente por conta de grupo de risco e de picos diferentes de infecção. Certo. Nós vimos até, acho que você deve ter visto também notícias agora, minutos antes aqui de eu entrar, eu estava dando uma olhada também, que já em várias regiões do mundo, né, se não diz, acho que todas as regiões do mundo que voltaram e já uma nova leva, né, uma nova onda chamada. Exatamente. Bom, vamos para a parte mais prática da coisa, então, né, um dia nós vamos ter que voltar. Então, as medidas de prevenção para as escolas, Carla, fala para a gente o que a gente pode adotar, mais ou menos, aí já existe um protocolo? Na verdade, não existe um protocolo determinado para isso. As medidas práticas que podem ser tomadas são os que a gente já tem hoje, né? Então, evitar aglomerações, que é a primeira, né? Que é super complicado, né? Dentro de uma escola, a gente fica com um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso. Talvez os adolescentes, né? As crianças que tenham uma idade de 7, 8 anos consigam entender, mas os menores é super complicado fazer eles entenderem. Se bem que a gente vive num momento onde, inclusive, as crianças, né, independente da faixa etária, estão muito envolvidos nisso dentro do seu meio, do seu ambiente familiar, né? Então, eu começo a acreditar que a gente vai ter talvez alguma mudança de cultura partindo dessa nova geração, né? Porque mudam-se culturas, mudam-se hábitos, então eles estão inseridos muito dentro disso, dentro da família. Eu acompanho, por exemplo, alguns colegas meus que têm filhos e que relatam: antes o meu filho, eu chegava em casa, ele vinha correndo, brincar e pular e me abraçar. Hoje ele já não faz mais isso, de tanto que eu falei que ele não poderia vir me abraçar, tem que manter, não pode abraçar, não pode beijar. Então, algumas mudanças de cultura a gente acredita que vão ser observadas, mas de qualquer forma o distanciamento social ainda é o que a gente tem de mais eficiente. Higienização das mãos, né? O hábito de higienizar as mãos com frequência, e aí com frequência, a cada vez que você tocar em superfícies, mesas, balcões, que possam ser compartilhados, né? O importante é isso, se é uma coisa que só você coloca a mão, a gente, claro, tem que higienizar as mãos, mas não com tanta frequência. A questão sem contato físico, né? Um comportamento amigável, mas sem o contato físico, então evitar abraços, beijos, apertos de mão, né? Então, ser uma coisa mais cordial, acho que do aceno, né? Só do aceno, não encostar. Higienização com frequência aí na escola, de brinquedos, de materiais de uso coletivo, de carteiras, de maçanetas. Então, para a gente da parte técnica, quando a gente fala de maçaneta, interruptor, higienização de superfícies de alto toque, né? Então, tudo que a gente sabe que a gente põe a mão o tempo inteiro, né? Essas superfícies de alto toque têm que ser higienizados. O produto de higienização, água sanitária, álcool 70%, o produto de higienização que é padronizado e preconizado pela nossa
Agência Nacional de Saúde, né, a vigilância, a Anvisa, a vigilância sanitária. A frequência de higienização, pensando em brinquedos, em carteiras, tem que ser, vamos supor, quanto tempo uma criança passa em média dentro de uma sala de aula, Luciano? 5, 6 horas. Nesse período de 5 a 6 horas, uma frequência de talvez 2 a 3 vezes de higienização, de ter alguém que higienize, né, as mesas, as cadeiras, os brinquedos, as coisas que as crianças compartilham. E aí, quando a gente fala de criança compartilhar, a gente entende que é super difícil a criança não compartilhar alguma coisa, né? Então, fica um pouquinho mais intenso. E a recomendação de uso de máscara, na verdade, a gente fala uso de máscara, mas tecnicamente eu prefiro chamar de barreira facial, porque máscara, a gente costuma na parte técnica diferenciar o quê? Máscara cirúrgica é o que os profissionais de saúde usam dentro das unidades assistenciais, hospitalares, unidades básicas, e proteção facial pode ser máscara de tecido de algodão, tecido de TNT não impermeável, agora virou moda, né? Tá, todo mundo tem bandana, tem vários fatos. E isso já é adequado, já protege o suficiente. Já é adequado. Lembrando que o quê? O fato de eu, Carla, por exemplo, utilizar uma máscara, uma barreira facial, eu não estou me protegendo. Eu estou protegendo o próximo e o ambiente. Então, é necessário que o meu próximo também utilize máscara para proteger a mim e o ambiente, né? O que às vezes fica muito confuso, que as pessoas falam, eu vou usar máscara para me proteger. Não, a gente usa máscara para proteger o próximo, na verdade, né? Então, as medidas não conseguem, por mais que você diminua, divida em grupos, mas sempre mantendo o distanciamento, higienização ambiental, higienização das mãos e uso de qualquer barreira facial. Aquele escudo também é bom. Aquele escudo, ele só é eficiente se você tiver de máscara, porque aquele escudo ele tem a função de proteger a parte do rosto que a máscara não tampa, né? Claro, evitar de levar a mão aos olhos, a mão ao nariz, tocar na máscara, né? Que a gente sabe que a gente ainda não se acostumou totalmente com isso, é um artefato incômodo, né? Pra gente. Então, as medidas basicamente são essas, né? As crianças, inclusive, devem usar máscara também, né? A não ser bebês recém-nascidos, né? Crianças com menos de 1 ano, não é recomendado o uso de máscara, tá? Por uma questão respiratória, que eles podem não conseguir respirar adequadamente. Tá joia, Carla. Bom, voltando, tendo todas as precauções, mas a gente está correndo o risco da contaminação. E Exatamente. se acontecer em algum desses elementos aí, aluno, professor, parente, nem está indo na escola, mas aconteceu, o que faz? Aconteceu. Na verdade, uma das precauções também, né, só complementando, é não entrar em contato. Então, por exemplo, se eu estou doente, eu não vou levar o meu filho na escola, né? Então, a partir do momento que você tenha qualquer pessoa no seu ambiente familiar, e aí a gente fala de contato íntimo, e contato íntimo é conviver no mesmo ambiente por mais de 6 horas seguidas, né? Então, tem que ser contato íntimo e familiar mesmo. A pessoa, né, a pessoa doente, propriamente dita, tem que procurar o mais rápido possível uma unidade básica de saúde, até para fazer uma triagem adequada, né, dos sintomas e dos sinais, para saber se vai precisar ficar internado, se não vai, se vai precisar coletar o exame, acompanhar isso de perto. Automaticamente, todos os contatos dessa pessoa contaminada, né, nessas condições de contato íntimo, de ambiente familiar, precisam ficar afastados em quarentena. Então, a tão famosa quarentena, né, que a gente já vive, ela se intensifica, tá? Então, quarentena de todos os contatos próximos, as pessoas precisam ficar isoladas por 14 dias, isso é uma definição do Ministério da Saúde, né? Então, ou até saída do resultado, se a pessoa conseguir ter uma coleta de resultado.
né, de algum exame, e saiu o resultado ou positivo ou negativo. E dentro de casa, a gente retorna as medidas de precaução, higienização das mãos, distanciamento social, uso de máscara. Mas o mais importante é que quando a pessoa apresente qualquer tipo de sintoma, ela não exponha mais ninguém, né? Ela use a barreira de proteção facial e procure uma unidade básica ou permaneça em casa, dependendo do grau, né, dos sinais e sintomas que ela vem apresentando. Mas chega a fechar, por exemplo, uma unidade escolar ou nesse caso ainda não? Se investiga mais? Fecha. 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 Se tem um caso dentro da escola e das pessoas, eles optam a vigilância epidemiológica da cidade, na verdade, por uma questão de precaução, dependendo do tipo de sintoma, como que a pessoa estava, porque eles avaliam, quando chega uma notificação para a vigilância, eles vão atrás da pessoa para saber há quanto tempo tem sintomas, como está, qual é o contato, qual tipo, né? Então, eles avaliam, colhem uma historinha, né, dessa infecção do paciente, né, da pessoa, e aí, dependendo do contato, se eles identificarem um risco grande de contaminação, eles podem sim bloquear a unidade escolar e regredir. Isso já aconteceu em vários países, né, de abrir e detectar um caso e regredir, fechar tudo, na verdade, mais como um mecanismo de proteção. Certo. Vamos ver com o Ricardo se tem alguma coisa do chat, se alguém está perguntando. Ricardo, você está aí? Tô aqui sim. Tô acompanhando as perguntas que os internautas estão Já tem? formulando. Tem várias perguntas interessantes. Algumas até já acabaram sendo respondidas. São perguntas legal. que foram feitas no começo, então eu nem vou colocar aqui. Antes eu quero colocar aqui a Rita elogiando pela iniciativa, Rita Soares. Obrigado por acompanhar, Rita. Aqui o Rogério desejando uma boa noite para todos. E aqui, antes de colocar as perguntas, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: faz algumas semanas a OMS publicou um estudo dizendo que pessoas assintomáticas elas não transmitiriam, teriam uma probabilidade menor de transmitir. E até onde a gente sabe, as crianças elas estão aqui naquele grupo de assintomáticos. Você que é infectologista e é da área, tem acompanhado esses estudos para ver se isso faz realmente sentido ou não? Sim. Na verdade, o que acontece? Quando a gente coloca das pessoas assintomáticas, existem duas vertentes. Uma, a pessoa que a gente considera assintomática, ela pode estar num período, é um palavrão que eu vou falar, mas eu explico, tá? Prodrômico. Tá? Ele pode estar num período prodrômico. O que é esse período prodrômico? Ele pode estar numa fase de incubação, onde ele transmite o vírus, e isso acontece cerca de 3 a 5 dias antes de você apresentar os sintomas. E aí a gente fala, nossa, a pessoa é assintomática. Não, ela pode apresentar os sintomas de 3 a 5 dias depois dessa fase. Então, ela consegue sim ter um nível de transmissibilidade importante, de virulência, né? Que a gente fala de carga viral para transmitir o vírus. As pessoas realmente assintomáticas, que não têm absolutamente nenhum sintoma, que passam, acabam testando por um acaso, né? Porque são pessoas que descobrem por um acaso que tem o coronavírus, não tem nenhum sintoma. Elas têm, sim, uma possibilidade de transmissão desse vírus, só que, pela ausência de sintomas, que são as formas, né, de transmissão, a capacidade de transmissão do vírus dela é muito pequena. Não é que ela não possa transmitir o vírus, ela pode sim, mas é uma transmissão muito pequena, né? Então, o nível de infectividade, então, o nível que a pessoa vai infectar outras pessoas estando assintomáticas é muito pequena. Porém, ela tem que seguir as normas de isolamento social da mesma forma por estar infectada com o vírus. Isso não muda o fato dela estar assintomática ou não. A questão da infectividade muda um pouquinho, ela cai um pouco a carga, mas ela sim consegue ainda infectar alguém, dependendo do tipo de contato, né, que a pessoa possa ter, ela pode sim infectar outras pessoas.
Legal. Tem duas perguntas que eu vou colocar aqui, porque a gente falou você falou, né, sobre os protocolos na escola, os cuidados. Sim. E agora, fora da escola, a primeira pergunta, que é da Lea Aracipim, como fazer com o transporte escolar? E o Rogério pergunta, quais os cuidados quando do retorno da criança ao chegar em casa? Transporte escolar e em casa. Quanto ao transporte escolar, a gente tem um problema. Eles teriam que ter a capacidade de ocupação deles reduzidas para manter o distanciamento entre as crianças, né? Então, talvez isso geraria um ônus, né? Porque uma van escolar que carrega, vamos supor, 10 crianças, ela não poderia carregar 10 crianças, ela teria que carregar 5, né? E aí, essa questão do transporte. E, além dessa redução de capacidade, a higienização desse transporte adequadamente, com limpeza de estofado, teria que ser feito pelo menos ou a cada transporte na parte interna, né, que foi efetivado, ou uma vez por dia, com higienização de estofados. Hoje, por conta do coronavírus, algumas tecnologias, vamos colocar assim, foram desenvolvidas. Então, existem produtos desinfetantes que são pulverizados, eles criam uma névoa, que são utilizados para fazer a desinfecção desse estofado, essa limpeza, né, para você não precisar molhar e inutilizar, né, porque se você for limpar com alguns produtos, você acaba molhando e deixando o veículo inutilizado. Quanto ao retorno da criança para casa, né, quando a criança chegar em casa, primeiramente, eu acho que higienização das mãos, né? Tirar a roupa da criança, né? Então, tirar a roupa. Acho válido que, dependendo da idade da criança, dependendo do tipo de exposição que ela vai ter, né? Porque tem crianças menores que a gente sabe que é um pouco mais difícil. Um banho, né? Tomar um banho, tirar a roupa da escola. A roupa pode ficar por 24 horas parada num canto, né, onde ninguém tenha contato, não é o problema. Mas eu acho que o mais importante, além de tudo, falar, às vezes a criança não quer tomar banho, ou já tomou banho, é a higienização das mãos e tirar o uniforme escolar, né? Então, trabalhar sempre com as medidas de distanciamento, claro, higienização das mãos, quando a criança retorna, né, do ambiente externo, lembrando que a prevenção da criança nesse trajeto, né, no percurso escola-casa, casa-escola, tem que também tomar todas as medidas. A criança tem que estar de máscara, ela tem que ter uma orientação. Na verdade, quando a gente fala de criança, a gente entende que o acompanhamento de um adulto, né, de uma pessoa responsável por ela, tenha que ser mais intenso nesse período, para que evite alguma atitude ou algum ato que possa gerar complicações depois. Muito bem, obrigado. Uma última pergunta aqui, que o nosso tempo também já está chegando ao final, né? A Isabela pergunta: como está a situação de Atibaia em relação à disponibilidade de leitos? Existe uma divulgação pública do percentual de leitos disponíveis, assim como ocorre no estado de São Paulo? Você tem esse conhecimento, cara? Olha, daqui da cidade de Atibaia eu não trabalho aqui, né? Então, eu trabalho em outra cidade da região, mas a disponibilidade de leitos, algumas cidades não divulgam, né? Algumas cidades optam por não divulgar, então eles optam por divulgar número de casos, número de óbitos, né? Os dados mais crus, justamente por conta de questões de alarde populacional, de preocupação. Então, algumas cidades optam por não divulgar esse número de leitos. O que eu sei é que a cidade de Atibaia tem leitos contratados, né, locados em outra cidade da região, que é a cidade vizinha aqui de Bragança Paulista, né? Então, a cidade de Atibaia tem leitos contratados para atender a população de SUS, né? Porque a gente tem os nossos hospitais particulares aqui da região, que tem os leitos disponibilizados a esse ponto, mas para a população de SUS, a cidade de Atibaia, o que eu sei é que ele tem leitos contratados e locados em outras regiões,
mas eu não consigo precisar para vocês exatamente a quantidade. Quem tem essa quantidade, quem detém esse valor, são as vigilâncias epidemiológicas e provavelmente a Prefeitura de Atibaia. Tá certo, muito bem. Acho que as perguntas são essas, né? Tem aí o Edgar dizendo assunto muito relevante. Parabéns ao Partido Novo, parabéns também a Carla, que aceitou esse convite isso aí. de forma brilhante, né? Deu as dicas aí, tá certo? Indicou. É isso aí. É isso aí, gente. Terminamos aqui então, Ricardo? Terminamos. Muito obrigado, viu, Luciano? Obrigado, Carla, eu que agradeço. obrigado por sua disponibilidade, sua gentileza de estar com a gente aqui. Imagina, foi um prazer poder contribuir com vocês, viu? Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço, a gente que agradece em nome aí de todo esse grupo aí da cidade de Atibaia. Nós que agradecemos aí, Carla, você, essa disponibilidade, essas dicas válidas aí científicas, né, com cunho científico, para toda a nossa população, toda a nossa região aí, que está sofrendo aí com um aumento grande, né, de casos aí. Dizem que a gente voltou para o vermelho, aí hoje já saiu uma coisa que a gente voltou para o laranja, umas coisas que a gente tem que olhar com calma, com cuidado aí, mas de qualquer forma, muito obrigado pela participação aí, pelo aceitar nosso convite, né, para fazer essa live. Dá um beijão para sua mãe também, ali. Parei. Estamos com saudade, né? A gente não tá podendo saudade. Estamos com saudade também. E, Ricardo, brigadão também aí por participar, agilizar essa live para a gente, essa parte técnica toda aí. Você tem muito mais desenvoltura do que a gente nesse Imagina, sentido. não, isso. Tem que agradecer também o pessoal, os nossos internautas que participaram, o Jair, agradecendo, parabéns, muito significativas as questões e principalmente a abordagem e resposta da Carla. Obrigado, Jair, pela sua participação. Obrigado, pessoal aí que tá caminhando com a gente também aí no Novo, né? Lembrando que nós fazemos parte do grupo do Novo, eu sou filiado do Novo desde o ano passado, participei da campanha da última campanha para os deputados do Novo, aí, o Daniel José, que esteve também na cidade. E você que acha diferente o Novo, que é simpatizante, vem conhecer a gente aí em Atibaia. Tá? Os filiados pagam R$31, porque o Novo não usa dinheiro público, é totalmente contra privilégios. E que se você não quiser se filiar nesse momento, se você quiser só apoiar a causa, vem, porque a gente também está precisando de mão de obra aí para auxiliar, né, Ricardo? É isso aí, é isso aí. A Lucimeire está perguntando se vai ficar disponível. Então, essa live vai ficar disponível. A gente já obteve a autorização da Carla para deixar ela disponível no Facebook. E a gente vai também editar e colocar no nosso canal no YouTube, Novo 30 Atibaia. É só se inscrever e assinar e tocar o sininho para receber as notificações, assim, né? É isso aí. Gente, muito obrigado, viu? Boa noite, muito obrigado. Até logo, cara. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.